Olá, família. Sim, tudo comunica. Você está na 362K TV em mais um episódio eletrizante. Hoje, um amigo de muito tempo, jornalista da mais alta patente. Eu chamo ele carinhosamente de Cava. Mas esse é nome de guerra, né? Porque a pronúncia correta qual que é? É Kawa, de Kawaguchi. Kawaguchi. Mas virou nome de guerra, Cava, né? É o que o pessoal fala. Alguns falam Kawa, outros falam Kawa, outros falam Cava, mas ficou aí as primeiras duas sílabas aí do meu último sobrenome. Vou pedir licença poética para chamar de Cava. Seja bem-vindo. O programa tem um compromisso de falar de comunicação, receber os amigos do jornalismo. Essas novas inteligências artificiais a gente fala bastante. A intenção é a gente trocar uma ideia e contar para o nosso povo como é que está o nosso negócio aí, porque, afinal de contas, a gente é da comunicação, não é verdade? Com certeza. É uma grande honra estar aqui, agradeço demais aí pela audiência que está conversando com a gente nesse momento e ter a honra de poder falar contigo aí, Marcos, porque a gente trabalhou junto durante muito tempo e você sempre foi uma grande referência para mim. Cara, que gentileza, eu sou seu fã, pô. Fez a minha foto do meu livro sobre o Haiti também. Cara, eu não lembrava disso. Você que tirou o meu... Tem o retrato no final do livro meu, né? Você que fez o meu retrato. Que honra! Eu que agradeço. Foi um momento muito legal, né? A gente estava ali no nosso querido... Já era Diário de São Paulo? Era o Diário de São Paulo. Inclusive, ali no laboratório tinha aquela mesa que você olhava os negativos, você falou, não, fica com a cara aqui em cima da mesa que eu quero pra essa iluminar, luz aqui. E aí ficou genial, ficou muito bom. Que momento, né? A gente é de um tempo que o jornalismo se fazia quase que de forma artesanal, né? É verdade. O jornalista ia em loco, botava o pé na lama, entrevistava. Por mais que tivesse tempo, né? Porque tem uma hora para fechar o jornal, para o jornal chegar na banca do outro dia, você tinha um tempo para maturar, né? Para processar toda aquela informação, fazer a checagem, que é tão importante, né? Agora, hoje é tudo muito rápido, né? Não atrapalha um pouco essa velocidade? Eu tenho uma saudade da época que a gente tinha só 2 fechamentos. Um ali por volta das 7 da noite e outro às 9 da noite. Agora nós temos fechamento a todos os momentos, né? Eu passei por diversos órgãos de imprensa, tive a honra de conhecê-lo no Diário de São Paulo, tinha passado por Veja, passei por outros veículos brasileiros, depois consegui passar pela BBC. Atualmente, estou na Gazeta do Povo e lá a gente tem pelo menos 3 grandes fechamentos por dia, fora o que você publica fora desses fechamentos. Então, é aquela loucura o tempo todo, a notícia não para de ser atualizada. Quando a gente tinha o benefício de trabalhar no jornal de papel, era aquela coisa, vamos se preparar porque às 7 da noite tem que estar tudo pronto. Não, agora tem que estar tudo pronto toda hora, né? Essa que é a diferença agora. O tal do deadline, né? Deixa eu ver essa frase, eu ficava polvoroso. Calma aí, tá indo e tal. É engraçado como as coisas vão conspirando a favor, né? A gente é de um tempo... Você pegou o finalzinho do analógico ali, né? Ainda mandava filme para jornal, revelava ali no laboratório. Tinha a tal da mesa de luz. Você não tinha departamento fotográfico que não tivesse mesa de luz. Porque revelava o filme, né? Editava ali, fazia o contato. Do contato você marcava as fotos que você queria Com aquela ampliar. Canetinha vermelha lá, ficava fazendo... Bons tempos, né? Como a coisa era saudosa e tal. E aí as coisas foram fluindo. Eu lembro, eu ainda peguei a máquina de escrever no jornal, no Diário Popular lá atrás. Quando eu entro na redação e tem aquele balé de máquina de escrever, aquele som nunca saiu da minha cabeça. E eu fiquei parado ali como se eu estivesse diante do paraíso. E aqueles jornalistas veteranos, com uma elegância batendo, né? O cara ficava na postura corretinho, não errava, né? E aquela pilha de lauda em cima da mesa, e aquela pilha de livro, e o cigarro que você botava aqui no começo da mesa, e o cigarro ia comendo a mesa inteira. Quando chegava na esquina da lauda, ele parava, como se num toque de mágica, tipo, isso aqui é um lugar sagrado, não vai pegar fogo jamais. As forças da natureza nunca permitiram.
E tinha... Uma coisa que eu sempre sonhei foi gritar parem as máquinas numa redação como essa. Eu gritei parem as máquinas na Folha de São Paulo, quando os Estados Unidos mataram Osama Bin Laden. A gente teve que ligar para a gráfica e falar parem as máquinas. Para. Foi a única vez que eu literalmente gritei parem as máquinas, mas na prática, no dia a dia, você manda parar e vira toda a pauta. De repente, um dia que você parece que vai ser tranquilo, que não vai... Ou você já tem ideia de como ele vai terminar, dá um fato político que vira tudo e você tem que começar do zero de novo, né? Como é que veio o jornalismo na tua vida? Era um sonho de infância ou foi por acaso? Os meus pais, eles eram publicitários, então a gente já era do ramo da comunicação. Eu tinha a vontade de fazer alguma coisa na área de comunicação. O jornalismo parecia uma escolha bastante óbvia. E quando eu era muito jovem, eu tinha aquela coisa de, pô, eu quero estar nos locais onde as coisas estão acontecendo, que eu acho que é o que motiva uma grande parte dos jornalistas. Foi isso que, por exemplo, me levou a trabalhar em jornal diário. Foi isso que me levou a tentar depois expandir e ir para uma rede de TV grande, como a BBC. Foi isso que me levou a guerras do Haiti, do Congo, da Ucrânia. Foi isso que me motivou. É aquela coisa de, por um lado, você está querendo testemunhar as coisas que acontecem, e uma eupraxia, que você quer fazer aquilo bem feito e quer trazer aquela informação da melhor qualidade possível. Isso te dá prazer, né? Que legal. E sai da faculdade, qual foi o primeiro jornal que você escreveu a primeira matéria ali? Poxa, na verdade, eu comecei ainda durante a escola, durante o ensino médio. Tinha um jornalista da Folha de São Paulo que ele, na era que estava começando a internet, ele resolveu fazer um site na área de educação. O nome dele era Gilberto de Menstein. E aí a gente... Exatamente. Era um cara bem bacana, assim. Ele trouxe a molecada para aprender a fazer jornalismo. Aí eu comecei a fazer isso. Depois trabalhei um tempo no canal Futura como estagiário. Depois fui trabalhar na revista Veja, nas páginas menos nobres ali, que falavam sobre produtos novos, sobre coisas mais prosaicas, assim. Não trabalhei com política, Aí depois fui para Geral um tempo. Se escrevia sobre diversos assuntos lá na Veja, mas eu queria fazer cobertura policial. E aí eu acabei entrando no Diário de São Paulo. Eu, na verdade, fui pedir emprego quando ainda era o Diário Popular e entrei quando já era o Diário de São Paulo. Foi assim. E aí comecei primeiro como estagiário ainda no Diário de São Paulo. Eu acho que uma coisa que ajudou foi que eu tinha feito um curso de comunicação da Editora Abril, que era muito popular naquela época. Era o curso Abril de jornalismo. Então, era bacana o cara que participou daquilo. Uma espécie de academia de jornalismo, né? Aí depois eu fui experimentar isso anos depois na academia da BBC. Aí o negócio já era o sarrafo já estava mais alto. Não era só uma Veja, assim, aí o sarrafo era mais alto. Aí mas a Veja teve... Eu peguei o final também dos tempos mais áureos. A Veja tirava 1,5 milhão naquela época, assim. E aí tinha aquela alegria de ir na banca lá para ver, por menor que fosse a sua materinha, mas publicada lá numa revista. Hoje, quem que tira? Se a gente pegar 1,2 milhão, 1,5 milhão, todos os jornais juntos do Brasil não dão isso de assinantes. Né? Não dá. Eu acho que se dá 500, 600 mil no máximo. A assim. Veja é a grife, né? Quando você botava o pé ali... Vamos explicar para a nossa audiência. A gente tem muitos colegas jornalistas que assistem, mas tem gente que não é do meio. Então, quando você fala assim, páginas menos nobres, a gente pode ranquear, assim... Você tem primeiro a capa, né? Todo mundo quer fazer a tal da matéria de capa, não é isso? Depois você tem as páginas amarelas. Estou falando da Veja especificamente, né? E você tem um ranking entre publicar no alto e publicar um pouco mais para baixo. Se é uma matéria com várias páginas ou não, ou seja, tem toda essa construção que a gente faz ali durante o processo, né?
Então, o fato de estar na Veja, amigo, independente da página que você publicou, já é uma grife, você já está ali muito bem. A gente escrevia matéria sobre produtos, assim, saiu, sei lá, um novo aparelho de DVD, ou saiu um novo aparelho de som, aí você ia lá e escrevia, fazia a resenha do aparelho. Era mais ou menos isso. Aí, às vezes, te chamavam, vai ter que fazer um especial sobre... não me lembro exatamente, lembro que teve um que eu achei, falei, mas a gente vai fazer um especial sobre isso, era um especial sobre produtos para bebês, um negócio assim. Então era bastante ligado ao consumidor, era uma coisa bastante... E às vezes, de vez em quando, eles davam uma pauta, começava a dar uma pauta geral. Eu lembro que eu fiz uma pauta que eram as maiores árvores do mundo, era o cara que fez um Sir lá, um lord inglês que resolveu fazer um livro sobre as maiores árvores do mundo e a Veja falou, não, isso merece 2 páginas. Aí eu fiz 2 páginas sobre as maiores árvores do mundo. Assim, os assuntos eram bastante aleatórios naquela época. Né? Mas só de você colocar o seu nomezinho ali na Veja, para um estudante, para um jovem jornalista, era muito bacana. Eu fui sentir algo semelhante já um pouco mais avançado na carreira, a primeira vez que entrei no Serviço Mundial de Rádio da BBC. Então, aquela sensação de, tá no ar e você tá falando para o mundo inteiro, aí você fala, pô, não, agora o negócio pegou, dá aquela travada, mas você continua. Assim. Sensacional. Só falando para nossa produção, as 2 câmeras da frente aqui apagaram, tudo bem? Não tem problema? Pode continuar? Você sabe que eu trabalhei no Diário Popular em um momento, assim, eu entrei em 95, em janeiro de 95. Fiquei no Diário Popular até 98. Aí eu fui para a Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil era um jornal top de linha na cidade, né? E a gente foi para a Gazeta Mercantil, eu, o Juan Esteves, tinha mais gente, o Bacite. A gente foi para implantar o departamento de imagem dentro da Gazeta Mercantil, que era só bico de pena. Uhum. E tinha casos engraçadíssimos, né? Entrevistava os principais empresários da cidade e aí passou a ter o fotógrafo na parada. E aí você ligava para marcar com a assessoria, os caras achavam que era o golpe. Não, a Gazeta nunca usou fotografia. A gente manda qualquer foto para o cara fazer um bico de pena e já tem milhares aí. Não vou agendar. Aí ligava para o jornal, puto. Não, agora mudou. A Gazeta Mercantil usa fotografia e tal, não sei o quê. Foi um projeto muito legal, porque assim, a Gazeta estava no ápice. Foi o primeiro jornal a fazer a impressão no Brasil via satélite, mandava o sinal e imprimia em gráficas. Isso dava uma agilidade de chegada do jornal. O outro passo muito importante, eles criaram os cadernos regionais. Grande São Paulo, Grande Brasília, Grande BH. Era o caderno de cidades da Gazeta Mercantil. Começava a flexibilizar, falar não só da questão econômica ali, dinheiro, business, mas falava do impacto econômico e da economia mais popular. Né? Começou aquele movimento. E a gente fez um negócio que foi legal pra caramba. Teve a final São Paulo e Corinthians quando o Raí voltou pro Brasil. Veio para jogar a final. Eu cheguei pro Décio Trujillo. Acho que você trabalhou com ele. Estadão, queridão nosso. Ele era editor do caderno Grande São Paulo. Ele e a Denise Silveira, coordenava a produção. E chega pros caras e fala assim, vamos meter a foto do jogo aí, final do campeonato, o Raí voltando. Pô, tem um caderno e tinha esporte no caderno de cidades. Marcos, não dá, a gente fecha o jornal na sexta-feira e tal. Deixa aí para São Paulo, sei lá, quantos mil exemplares, a gente roda no domingo. Então, mas vou falar com a gráfica. Aí falou com a gráfica falou, o jogo começa às 4. Se a foto chegar aqui até 5 dá tempo. Aí você era analógico, você tinha que ir no Morumbi, você tinha que esperar o jogo começar, você tinha que fazer um pouco de foto, subir numa moto e ir para o laboratório, revelar isso, digitalizar e mandar o sinal. Se tudo desse errado, já tinha uma página ali garantida para ir, né? E nós fizemos isso, amigo. O Raí toca na bola 3 vezes, blá, 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 e vambora. Carlinhos, isso, Charles, vamos buscar de moto. E ficou um puta monte de torcedor do lado de fora. Milhares de pessoas sem ingresso e tal, vieram ali fazer a resenha. Quando a gente está passando na moto, bebida, licença, deixa a gente passar e tal, não sei o que, precisava atravessar ali o Morumbi para seguir para o centro. O São Paulo resolve fazer um gol. Aquele bando de maluco que estava ali super controlado começa a pular que nem louco. Usava aqueles coletes cheios de bolso, os caras começam a botar a mão, tirar filme, não sei o quê, aperta daqui. E
E a gente, corintiano, né? Os dois corintianos, eu e o Carlinhos. Aí o Carlinhos olha para mim falando, não era bom a gente comemorar pelo menos um pouquinho? Porque vai que esses caras resolvem conferir. Aí a gente começa a levantar, gol, gol, abre, precisamos passar. Perdemos 10 minutos nessa brincadeira. O tempo estava apertado e a gente teve que tirar. Mas a gente tem essa honra de ter a Gazeta Mercantil. Na segunda-feira. E entrou? Entrou. Aí, pá, tocando na bola, um lance até legal pra caramba e tal, não sei o quê. E aí eu volto para o Projeto Diário de São Paulo, porque a Gazeta Mercantil, que era um jornal absolutamente maravilhoso do ponto de vista de prestígio, do ponto de vista econômico, ele começava a dar sinais de colapso. Né? Família, não pelo produto jornal Gazeta Mercantil. Tinham acabado de inaugurar aquela série de Santo Amaro maravilhosa e tal, mas a família tinha outros negócios e o jornal foi nesse hall de equívocos empresariais. E aí, nesse momento que a Gazeta começa a não pagar salários, porque a Gazeta não aceitava convite para fazer matéria de turismo. O cara ia fazer matéria em Nova York, hospedado no melhor hotel, consumia no melhor restaurante, tudo isso devidamente chancelado, não aceitava, em hipótese alguma, convite para viajar no Vasco, que era já uma marca do caráter do jornal. E aí, o Globo compra o Diário de São Paulo. Família Marinho, o grande sonho dos caras era ter um jornal em São Paulo, né? E aí compram o Diário Popular, ato contínuo eles mudam o nome do jornal. O jornal conhecido como Rei das Bancas nos 4 cantos da cidade. Investiram, eu acho que é uma boa matéria para marketing isso. Eles investiram uma fortuna, fala-se em 5 milhões a campanha para você lançar o novo nome e muda também o público. O Diário Popular é um jornal popular, o nome já dizia isso. O Diário de São Paulo queria dialogar com a classe média, com Deus e todo mundo. Né? E o maior exemplo de que a campanha não surtiu efeito, porque a marca Diário Popular era muito forte, o Diário tinha tal do Carnaval, troféu nota 10 do Carnaval. E quem apresentava era o Sérgio Carvalho, há anos, gostava de samba, etc. e tal. No primeiro ano das organizações Globo, apresentando o Carnaval de São Paulo, aquela coisa toda, o mediador, o apresentador, o mestre de cerimônias, que era o Sérgio Carvalho, toda hora dizia assim, este importante prêmio promovido pelo Diário Popular, os caras do marketing, não, faça isso. Desculpa, Diário de São Paulo, então. Como eu estava falando do Diário Popular, então, ele ficou a festa inteira, isso virou. E então a gente foi contemporâneo, a gente praticamente começou do zero ali no Diário de São Paulo e foi uma luta brava, né, guerreira, né, para manter o jornal de pé, para tentar ali manter. O Diário vendia 100 mil exemplares em banca. Você lembra disso? Eu lembro quando eu saí, devia estar aí na casa dos 60, 80 mil, ou, não, acho que eram 60 mil no máximo. Era, quando vendeu 30. Quando vendeu 30. 30 mil exemplares. Mas é aquela coisa, eu acho que nenhum jornal hoje vai sobreviver de papel aqui no Brasil. Eu acho que... Isso é fato, né? Por exemplo, alguns já fizeram a transição, outros estão fazendo mais devagar. Vê o Estadão, por exemplo. Eles estão, eu acho que, se eu não me engano, eles devem ter uma carteira de 30 mil ainda impresso. Sim. Mas o resto é carteira digital. Eu acho que é só uma questão de tempo dos jornais todos terem que mudar para digital. Quem que tem um leitor ainda nostálgico, que gosta de papel, nada contra, mas o problema é que não está tão atualizado, né? A internet, você está ali no telefone celular, você consegue para você não... Às vezes, eu lembro que os editores brigavam no Diário de São Paulo, que falavam, o que você está escrevendo aqui não vai nem ser notícia de ontem, vai ser notícia de anteontem, porque a gente só vai publicar amanhã. Então, melhora a tua apuração, aí traz alguma coisa mais quente para não ser notícia de anteontem. Hoje em dia é só notícia de hoje, né? Você vai pegar um jornal, se você pegar um jornal online e ver uma notícia de ontem, vai soar estranho, né? Esquisito. Vai soar bem esquisito. Então, eu acho que é só uma questão de tempo, não vejo... acho que mudou eu acho que os jornais eles têm como se adaptar, mas
Por exemplo, trabalho na Gazeta. A Gazeta decidiu em 2017 acabar. É um jornal super tradicional, a Gazeta do Povo, né? Ele decidiu acabar com o... Aliás, o que eu estou falando aqui são minhas opiniões pessoais, não são opinião, não estou falando pela Gazeta do Povo. Mas em 2017 houve uma edição editorial muito valente naquela época, um jornal super... Ele estava expandindo para... Hoje ele tem um caráter nacional, né? Mas ele era um jornal só do Paraná, ou mais voltado ao Paraná, mas um jornal centenário. Né? E ele decidiu, falou, não, vamos acabar com o impresso e vamos nacionalizar. Foi uma decisão corajosa. E eu acho que jornais como o Diário de São Paulo, jornais mais populares, regionais, a gente ficou triste que acabou, mas não tinha mais espaço para esses caras. Né? Não tinha mais espaço. É esse movimento. Ou você se nacionaliza e se torna digital, ou você não sobrevive, né? Eu acho. Você sabe que eu tenho apreciado entrevistas de especialistas nessa questão de tendências e tal, na nossa área. Eles dizem que nós somos de uma geração que nós temos a memória afetiva. Então, a gente ainda quer tocar o jornal, a gente quer folhear, lembra de como era abrir o jornal no transporte público, dobra daqui, dobra de lá e tal. Era um negócio bonito, né? Domingo, aquela pilha de jornal, você sentava ali para tomar um solzinho e se deliciava ali horas e horas e tal. Então, nós ainda temos isso. Meus filhos já são da geração de mobile, de tela. Então, é clicar, ver, não sei o quê, você mostra o jornal para os caras, ele fala assim, pô, suja a mão, tal, não sei o quê, tu vai estar tudo aqui, porque você está com isso aí e tal. Então, é uma tendência natural para isso. Agora, tem um outro fenômeno em curso. Um dia meu filho estava na Galeria do Rock, me ligou. Pai, vou te mandar uma mensagem aí, dá uma olhada. Então, tá bom. Você vê que ele é tradicional. Ele liga para avisar que vai mandar o WhatsApp, né? Quer dizer, o cara tá voltando. E era um disco... Cara, era... Não sei se era... Não, era Legião Urbana. Ele tinha acabado de comprar um disco vinil... do Legião Urbana. E eu, na minha ingenuidade dessas mais de 50 primaveras aí, pergunto, dou os parabéns, nossa, que disco legal, pô, eu tive esse disco, eu já dancei muito essas músicas e tal. Aí falo para ele assim, comprou a vitrola também? Aí ele, pô, para com isso, a vitrola é um detalhe, o negócio é ter o disco, isso aqui tem história e tal, pô, não te falo mais nada. Tomei um esculacho, velho. Então, ele e os coleguinhas dele estão nessa vibe de, mano, deixa o celular aqui, tô na festa, não vou responder agora. Se for urgente, me liga, que aí eu sei que tá tocando. Não, meu pai tá me ligando, ele sabe que... Então, existe um grupo da sociedade que está fazendo o movimento contrário. E eu acho que essa tela, que dá a sensação de que a gente está interagindo, e é uma delícia você ficar ali correndo o dedo nos TikTok da vida... Já vejo pessoas dizendo, não, eu quero dar um detox de rede social, eu vou postar menos, eu estou procurando para seguir, a minha lista de seguidores eu vou baixar para, sei lá, 10% do que eu sigo, porque eu quero seguir só conteúdos que são realmente relevantes, etc. Isso é considerado um luxo hoje em dia, né? Isso é considerado um luxo. Então, a sociedade se recompõe o tempo todo, né? E a nossa área, por exemplo, sempre teve muita tecnologia, né? Eu vejo eu acho que a gente... pelo menos, qual que é o hábito que eu tenho, que eu acho que algumas, talvez os um pouco mais jovens não tenham. Eu vou procurar uma notícia e eu vou atrás de um jornal. Eu vou atrás de um jornal que eu considero conceituado. Eu vou ver ali, se saiu... gosto de acompanhar X... Instagram e TikTok não acompanho tanto assim, mas gosto de acompanhar principalmente o X. Se sai ali, eu falei, nossa, levantou aqui uma bandeira, tem fumaça, mas aí eu vou lá, será que saiu em ou algum perfil oficial, geralmente notícia política, né? Ou será que algum jornal deu? Se for uma notícia geopolítica, uma notícia militar, por exemplo, eu vou procurar, será que a BBC deu? Será que o New York Times deu? Será que o Washington Post deu? Mas eu acho que esse é um hábito que eu acho que é uma geração anterior. A geração atual, ela pega aquilo que está no feed e ela é mais rápida que a gente, porque você sabe que demora um tempo para chegar ali nas páginas dos jornais, até porque eles têm o trabalho de checar. Às vezes a coisa aparece no feed da rede social, do Instagram, muito mais rápido. Eu falo, a minha noiva, às vezes, ela fica sabendo das notícias mais rápido que eu, e eu sou editor de política de um grande jornal.
E aí ela, olha, ó, fulano de tal, aconteceu tal coisa. Tá, bom saber, né? Bom saber, obrigado. É. Cava, você falava com bastante carinho da época da Veja, do Diário de São Paulo e tal. Que momento que você decidiu que a tua vocação era a cobertura política e esse gostar que você tem de cobrir as guerras, né? Toda essa questão de conflito e tal. Em que momento que você percebe o teu caminho? Eu comecei no jornalismo mais policial. Aí fui porque a gente chamava de cidades, né? A editoria local, né? Cobrindo, você vai cobrir desde buraco de rua, enfim, ninguém mais cobre buraco de rua, mas a gente fica na nossa cabeça essa expressão, né? Mas os acidentes, quedas de aviões, grandes crimes que repercutem. Então fui muito para essa área. Depois, saindo do Diário de São Paulo, eu fui para a Folha de São Paulo, também para cobrir essa área do jornalismo local, né? Que é o jornalismo geral. Depois acabei, por circunstâncias lá na Folha, fui para a editoria internacional, né? Que era um noticiário de mundo, de geopolítica. E isso me cativou muito, acabei gostando. Eu acho que, no fundo, é aí que está a minha alma. Eu gosto de política, mas o que me pega, e não é nem... eu gosto da política internacional, não vejo não faço essa distinção. Assim, política é política, né? A gente fala muito de política partidária, já vou chegar nela, mas aí tive o privilégio de trabalhar na BBC, trabalhar um tempo na BBC em Londres mesmo, sempre como repórter, né? Depois voltei para o Brasil, fui trabalhar em sites, fui trabalhar cheguei a tentar fazer até documentário há um tempo, trabalhei para agências de notícias internacionais, como principalmente a France Press, fiz algumas coisas para a AP, e aí na tua área, como cinegrafista. Ah, que maravilha! Porque eu fui... Era uma coisa... Eu ia te falar isso, queria saber até a tua opinião sobre isso. Já vou falar sobre a questão, essa parte da imagem. Mas, respondendo a tua pergunta, e isso acabou me levando nessa carreira. Primeiro, tive o contato, eu gosto muito desse jornalismo de conflito, jornalismo de guerra. Lá em meados de 2005, eu estava no Diário de São Paulo já, e pintou o Exército. Eu sempre tive muita abertura na política do Exército, que tem uma política que ela é até, às vezes, um pouco mais complexa que a política partidária. E eles tinham uma estratégia de pegar jornais de médio porte, que era o caso ali do Diário, jornais voltados para a sua região, e levar para o Haiti, porque tinha começado uma missão de paz internacional, todo mundo sabe, lá sob a bandeira da ONU. Então, em 2000, eu me candidatei e fiquei frustradíssimo, porque eles não me selecionaram para ir para a primeira viagem para lá, porque a missão começou em 2024, eu apliquei lá em 2024, eles não me selecionaram. Aí eu falei, quer saber? Eu vou nas minhas férias. Aí eu peguei, ainda com o apoio dos meus pais na época, consegui uma grana e comprei uma passagem, fui para o Haiti e fiz uma série de reportagens para o Diário de São Paulo. E aí depois saiu a viagem pelo Ministério da Defesa. Aí eu fui de novo. Brincando, fui 7 vezes para o Haiti fazer matérias. Fiz um livro, até que tive a honra de você fazer a foto de capa, da contracapa do meu livro. A honra é minha, pô. E aí comecei a cobrir conflito, comecei a entender mais sobre essa parte dos militares. Fiz amizades que me acompanham até hoje também entre os militares. Gente que saiu do Exército, continua me acompanhando. Tem um podcast que faz debate de geopolítica e foi com um cara que era major na época lá no Haiti, saiu, está na iniciativa privada e a gente conversa, mas aí a coisa me pegou. Na BBC, eu estava te falando aquela coisa de falar para a Rádio Mundial. Foi designado um general que era brasileiro, era o Santos Cruz na época, ele foi enviado para a República Democrática do Congo,
onde estava acontecendo os rebeldes, eram os rebeldes do Movimento 23, o M23, eles estavam ameaçando tomar a cidade de Goma, que era a maior cidade do leste do Congo. Lá era uma guerrilha, tinha mais de 200 grupos guerrilheiros, e todos eles lutando contra o governo, mas na prática era uma guerra entre duas nações que a gente viu explodir ainda esse ano, na verdade acho que no ano passado, que foi entre Ruanda e a República Democrática do Congo. Na verdade, lá em 2013, ainda era a República Democrática do Congo contra a Ruanda, só que travestida de rebeldes. É uma coisa que é muito comum nas guerras hoje em dia. Aí fui para lá e para cobrir a inauguração desse general, ou seja, o início do comando dele. Mas o general Santos Cruz, ele falou, ele entrou no segundo dia lá, terceiro dia de comando dele, entrei lá com ele. Ele falou, não, seguinte, vamos fazer um reconhecimento, vem comigo. Aí botou a turma dentro de um helicóptero, né, daqueles Mi-6, aqueles velhos helicópteros lá da Rússia, pousou numa base, ele sobrevoou os rebeldes, aí pousou do outro lado, que tinha uma outra base da ONU, e aí ele falou assim, agora eu vou voltar de carro. Aí os assessores, não, general, é muito perigoso, se você voltar de carro, você vai passar no meio do acampamento do M23, é lá que eles ficam, é nessa estrada mesmo. Aí ele falou, se vocês não quiserem vir, não precisa vir. Pegou um fuzil, entrou num carro e começou a dirigir ele e o assessor dele. Aí os caras começaram a se mobilizar, apareceram 2 blindados do nada, 2 blindados sobre esteira, assim, velharia também. Naquela era a guerra, tipo, da época do Vietnã, assim. Sim. Aí arrumaram 2 blindados, arrumaram 2 helicópteros um ou 2 helicópteros de ataque que foram sobrevoando, e ele passou no meio do acampamento rebelde. Os rebeldes não acreditavam no que estava acontecendo, né? Aquele comboio passando, os caras fazendo o almoço deles ali, aí não aconteceu nada. Mas no dia seguinte soou como uma provocação e aí começou a pancadaria, né? Aí eu estava começou a guerra, uma guerra civil na época ali, né? E eles começaram a atacar Goma, a ONU foi, atacou, aí entrou a República Democrática do Congo e a ONU de um lado, mais os rebeldes do outro, Ruanda apoiando os rebeldes, virou aquele salseiro gigantesco. Aí o pessoal da Rádio Mundial, que era o serviço mundial em inglês da BBC, né? Tem um repórter nosso lá porque não ficava ninguém, né? A pessoa ficava em Kinshasa, que era do outro lado do país. Era mais fácil chegar nos países vizinhos do que você viajar de Kinshasa para Goma. Tem um cara da BBC lá. Não, bota o cara no ar, né? Aí comecei a transmitir o início da Guerra Civil lá para a rede mundial, assim. E aí, no outro dia, os caras lá da ONU, olha, eu ouvi você na rádio ontem e tal. Todo mundo ouvia a BBC. Todo mundo ouve a BBC ainda, mas é em inglês, né? A gente não tem... eu nem sei se a BBC em português, eu acho que eles faziam um boletim pequenininho. Uhum. Mas o mundo inteiro ouvia aquilo ali, né? E foi uma coisa, assim, de outro planeta. E a coisa me mordeu. E aí acabei cobrindo depois quando estava, e aí já em 2022, quando houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu peguei um avião e fui para lá da mesma forma, assim, eu era colunista da Gazeta do Povo, na época fazia uma coluna sobre assuntos militares, e fui para lá e lá consegui contratos, fui trabalhar depois para Jovem Pan, para Rede TV, e cobri, fiquei praticamente ali se somar tudo, uns 8, 9 meses cobrindo o início da guerra da Ucrânia. Digo início porque a gente está chegando no 4º ano já da guerra da Ucrânia agora. E aí sim uma guerra de grande escala, uma guerra comparável ao que a gente viu, por exemplo, uma guerra do Vietnã ou mesmo o maior conflito depois da Segunda Guerra Mundial, né? E a coisa me pegou. Mas voltei para o Brasil, e aí o pessoal da Gazeta do Povo, onde eu escrevia como colunista, eles falaram, olha, a gente precisa de alguém para comandar lá a nossa sucursal em Brasília, para cobrir política, né? Eu falei, caramba, né? Vou mudar completamente de áreas. Mas falei, não, aceito. Foi o meu primeiro cargo de editor pleno, né? Já tinha sido subeditor, mas foi o primeiro cargo de editor pleno. Eles confiaram em mim, eu confiei neles e a coisa deu muito certo, né? Foi particularmente interessante
porque eu trabalhava, acho que era para o UOL na época, na ascensão da direita brasileira, com Jair Bolsonaro. Uhum. Então, eu tinha pego aquele começo, aí depois tinha voltado para a minha cobertura de guerras, né? E aí depois volto justamente durante a inauguração do governo de esquerda, do governo Lula. Então, nunca me chamou a atenção a política no começo da carreira, porque era tudo a mesma coisa, era tudo lá à esquerda, assim, o centrão, não tinha uma direita, assim, né? Agora a gente tem, tipo, um embate de ideias, né? Embora seja censurado, eu acho que a gente vive praticamente numa ditadura hoje, não tem mais, que nem o que o pessoal viveu lá no regime militar, eu acho que a gente vive agora só que pro outro lado, né? Mas aí é mais instigante ainda, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Você contou tanta história boa, rapaz. No primeiro momento que você falou do Haiti, eu ficaram perguntando. Mas a conversa estava tão boa, mas estava tão boa. Aí você vai, velho. Você mal acaba o Haiti, que já é um fenômeno ali, foi um movimento bastante complexo, né? Uma experiência rica, imagino. E aí você vai com essa coisa de essa iniciativa aí de ir para a Ucrânia ver de perto esse movimento de guerra. Mas eu queria te perguntar, voltando um pouquinho no Haiti, o que essa experiência de cobertura de um conflito como esse, né? Olha, o Haiti, ele foi muito... Para mim, foi a primeira vez que eu entrei no meio de um tiroteio, assim, né? Aí foi bastante complexo. Você pensa, assim, principalmente nos teus familiares, tipo, quer dizer, você pensa depois, né? Você pensa depois que acabou o tiroteio, você fala, putz, vai sair publicado no jornal. O que vão pensar lá em casa, né? O que a minha mãe vai pensar lá em casa? Quando eu estava... Depois eu posso até contar isso, quando eu fui bombardeado na Ucrânia, ia sair na Jovem Pan, eu falei para eles, não, segura umas horas aí para dar tempo de eu telefonar para casa. E eu saí da cidade que eu estava, até para ligar para casa, falar, mãe, tô inteiro aqui, ó. Já nem tô mais naquela cidade, mas agora pode assistir o que vai passar na televisão daqui a pouco, tá? É tudo verdade, mas tô vivo. Sabe que a gente recebeu o Juca Martins, e o Juca Martins cobriu o conflito na Nicarágua, né? Caraca. E você, quando você está numa guerra, você tem que estar sob custódia de algum lado do exército. Você não chega na guerra independente, né? Você sempre se alia ali a um lado, e esse lado que te dá segurança e que te leva para você fazer a imersão. Concordo. E ele estava lá na Nicarágua, isso estou falando dos anos 80, né? Aquela confusão que teve lá. E aí eles saíram para fazer um mapeamento de campo. O comandante pegou o jornalista e falou, vamos dar uma voltinha ali e tal, não sei o quê, blá. Eles estavam numa boa, assim, absolutamente seguro. E aí, o parênteses que eu abro é que assim, em guerra você nunca está seguro, né? Aí eles subiram lá um morro, desceram, subiram o outro, foram cravejados de bala. Nível um soldado ser alvejado de tomar tiro na perna, no ombro, caramba, 4. Os jornalistas, óbvio, de forma sensata, se evadiram do lugar. O exército estava lá todo desamparado porque achou que ia ser um passeio na floresta, estava com poucos homens, com pouca munição, com pouco tudo. Decidiram recuar. E o Juca tem uma foto maravilhosa do soldado ferido, nos braços, nas costas de outro soldado, etc. e tal. Então eu imagino que você sente ali a tua adrenalina porque você está num risco iminente de dar ruim. Eu acho que na guerra as sensações ficam à flor da pele. Tudo de melhor do homem e tudo de pior do homem aparece nessa situação de conflito e de desafio. Eu digo tudo de pior, não precisa, é autoexplicativo, né? A gente vê, por exemplo, essa guerra saiu, eu fiquei chocado há algumas semanas que saiu... já, na verdade, foi no começo de novembro, saiu uma notícia, no final de novembro, saiu imagens dos soldados russos executando os soldados ucranianos amarrados no chão, e ele ia atirando com um fuzil, explodindo a cabeça dos caras, assim, com a curta distância. Se vê o pior, assim, e aquele cara, assim, muito provavelmente contaram um monte de mentiras para ele, do tipo, existem nazistas ali no país vizinho, e o cara foi e ele não precisava fazer aquilo. É uma coisa... os soldados estavam dominados, já estavam subjugados, eles tinham que ser tratados segundo o direito humanitário internacional, né? Que eles teriam que ser levados para um campo de prisioneiros, não poderiam ser
processados por crime e ficariam lá esperando ou a próxima troca de prisioneiro ou acabar a guerra. Esse seria o certo, mas não, o cara vai lá e executa. Por outro lado, você vê pessoas, por exemplo, conheci diversos brasileiros e estrangeiros, tenho um grande amigo alemão, nos conhecemos na entrada da Ucrânia, e ele falou, eu vim aqui para lutar e, se preciso, para morrer pela Ucrânia, não porque eu amo os ucranianos, mas porque eu amo os valores democráticos, os valores de liberdade. Eu estou aqui para lutar contra uma Rússia autoritária, com uma Rússia ditatorial. E eu estou disposto a morrer por isso. E o cara foi para a frente de batalha, eu acompanhei ele o tempo inteiro, acabou levando ferimentos e foi operado numa cama de hotel. Depois eu ajudei ele a sair da Ucrânia, que ele não tinha mais condição de combater efetivamente. E vi a brasileira, a Clara, ficou famosa até no começo da guerra, ela largou tudo que ela tinha para... Estava na Alemanha, se eu não me engano, foi para a Ucrânia, alugou um carro e começou a levar mantimentos para dentro da Ucrânia, sem ganhar nada com isso. Então, você vê assim, tanto o pior quanto o melhor do ser humano. Aí, voltando ao Haiti, você tinha, hoje vendo em perspectiva, para mim aquele era o maior conflito, até porque talvez você lembre do episódio, quando, eu acho que foi em 2006, a gente tinha lá no Haiti, os brasileiros eles estavam entrando numa favela, como se fosse a favela da Rocinha ou a favela de Paraisópolis, assim, que estava totalmente tomada pelos criminosos. Os criminosos lá tinham um viés político, mas também de criminoso. Era uma favela chamada Cité Soleil. E os brasileiros estavam entrando eles entravam com blindados de transportes de tropas, né? Dentro, com os blindados fechados, e era tiro, entrava na favela, começava a tomar tiro, que nem aquelas cenas que a gente vê no Rio de Janeiro, do Caveirão. Aí chegava num ponto, desembarcavam, tomavam lá um prédio e ficavam trocando tiro ali a noite inteira com os bandidos, com os rebeldes, eram os chimères, né, que eles falaram, os rebeldes do presidente leais ao presidente Aristide, que era um presidente de esquerda que foi deposto por um grupo de direita, e depois teve uma maior confusão lá, e a ONU os Estados Unidos entrou, a ONU teve que entrar. E aí e a gente via aquilo e falava, nossa, isso é... Eu nunca tinha visto uma situação como essa. Aí eu ligava para o pessoal do jornal aqui, para os colegas de rádio, falava, posso até entrar no rádio, aí já gostava de rádio naquela época, para falar o que está acontecendo aqui. Os caras diziam, Haiti é fichinha, não está acontecendo nada. Aqui o PCC ameaçou que quem saísse na rua, eles iam meter bala. Eu falei, cara, mas aqui está tendo confronto de metralhadora e tal. Não, mas... Aí a gente vai para um outro aspecto da notícia, né? A proximidade do consumidor da notícia, né? Por exemplo, para o cara que morava aqui naquele tempo, em 2006, em São Paulo, o fato do PCC ter ameaçado as pessoas de saírem na rua e ter atacado agentes de segurança, aquilo ali era equivalente a uma guerra. E eu estava lá numa coisa e falava, não, eu estou numa guerra. Hoje em dia, eu falo, nenhum de nós estávamos numa guerra. O que estava acontecendo, uma guerra de verdade, é a Ucrânia, assim, ali. Você sabe que quando eu penso, assim, às vezes a gente se aborrece, né? A gente vê imagens que deixam a gente absolutamente triste, né? Quando a gente vê 100 corpos no Rio de Janeiro, ali no massacre, né? Não sei se é esse o termo que usei, sem nenhum compromisso de análise, assim. Mas, assim, todo mundo perdeu ali, né? São 100 mães, né? Sem seus filhos, né? A sociedade perdeu 100 pessoas, 100 seres humanos e tal. Mas aí eu volto no passado e lembro das guerras na era medieval. 1.200 homens de um lado, 1.200 do outro, decidia-se quem ia ficar na frente com as espadas e vencia quem morria menos. Então, se ficou um vivo, né? Quando todo mundo perdeu. Só que ao longo do tempo, a humanidade foi se reciclando, foi criando os tratados, as leis, as regras, né? E hoje a gente vê que a guerra é quase um joguinho de videogame, né?
Embora tenha essa cena forte que você falou, etc. E tal, mas assim, na sua grande totalidade, sai o drone A para bombardear o B e o B responde com drone no C. Virou uma guerra de videogame onde as pessoas estão lá embaixo sofrem isso ativamente, né? Você vê esperança? Eu tem vários desdobramentos. Eu acho que a gente está num momento em que vamos falar do principal, como jornalistas, vamos falar do principal desdobramento. Eu acho que a gente está numa época que a gente está possivelmente vendo uma mudança de ordem mundial. Eu cito um artigo do Alexander Stubb, que é o presidente da Finlândia. Ele publicou recentemente, na edição futura ainda da Foreign Affairs, que é uma revista americana. E ele falou o seguinte: a gente talvez esteja vivenciando agora, e deflagrado pela guerra da Ucrânia, um movimento parecido com o que foi após a ordem mundial, após o fim da Primeira Guerra, a ordem mundial após o fim da Segunda Guerra, a ordem mundial após a queda do Muro de Berlim. Também, no começo de dezembro, foi lançada a nova estratégia de defesa dos Estados Unidos, estratégia de segurança, o Plano de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em que ele admite que acabou o período que era chamado de paz americana, quando os Estados Unidos prevaleceram como força preponderante no mundo, depois do fim da Guerra Fria, em que a União Soviética perdeu força, aliás, foi extinta, né? Eu falo perdeu força porque eu considero que a grande herdeira é a Rússia. Eu vejo pouca diferença, né? Existe diferença, mas isso renderia uma live inteira. Mas a gente está num momento de inflexão em que o que as grandes potências estão falando para o mundo, na minha visão de jornalista, tem um pouco a ver também com o que foi colocado nesse artigo que eu citei. A gente está vendo uma nova mudança de ordem em que os Estados Unidos ele não vai querer mais exercer influência praticamente em todos os lugares do mundo. Ele diz que ele vai exercer influência aonde os interesses dele forem ameaçados. Então você vê uma força muito grande de China, Rússia, tentando mudar o mundo de um mundo multipolar, de um mundo multilateral para um mundo multipolar. O que quer dizer? É teoria. Não. O mundo multilateral é quando existem regras em comum para todos os países seguirem. Por exemplo, você não pode atacar outro país para pegar o território daquele país. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial e foi criada a ONU, isso se estabeleceu para ser um mundo menos violento. Você tem que ter a solução de conflitos por meio de diplomacia e não por guerra. Esse é um dos exemplos só, como respeito a liberdades individuais, a direitos humanos. Então, o que está se tentando mudar aí a janela de visão não, esse mundo não existe mais, o que vai existir é um mundo multipolar, não multilateral. O que é o mundo multipolar? As nações fortes, elas podem exercer o seu poder em áreas de influência. Então, a Rússia vai querer exercer poder em volta ali das ex-repúblicas soviéticas. Os Estados Unidos vai querer exercer poder em cima da América. A China vai querer exercer poder ali em cima da Ásia. E aí não existe regra comum. O Ocidente, e eu acho que o Ocidente errou muito nisso, em que ele tentou tirar um proveito, né, do mundo multilateral para favorecer os Estados Unidos, favorecer, não, vai ser igual para todo mundo, só que para mim é um pouquinho melhor. E não, por quê? Porque ele imprimia dólar, ele tinha um poder econômico financeiro maior. Mas hoje em dia o que você vê, não, os Estados Unidos se fechando, falando, não, vou me preocupar aqui com a América, a Rússia tentando se expandir. Eu vejo, eu estou convicto de que um ataque da Rússia a um país europeu não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. É um país europeu, digo membro da União Europeia, membro da OTAN. Eu estou falando de Polônia e países bálticos, especificamente. Assim. Então, uma guerra envolvendo Rússia e OTAN é uma questão de tempo, na minha opinião, para isso acontecer. Então, com certeza, a gente vai viver
num mundo mais perigoso daqui para frente, assim. Eu acho que eu estou um pouco mais pessimista. Eu acho que um mundo baseado em regras ele está mais não está tão em moda quanto um mundo, ou seja, multivetorial, um mundo baseado em negociações. Se pegar o Donald Trump, por exemplo, ele, apesar de ele fazer coisas boas para os Estados Unidos, ele tem uma coisa de barganha. Ele vai tomar as suas atitudes internacionais para o que for melhor para que ele considera ser o país dele. Espero que seja melhor para o país dele, não para ele. Mas então você tem um mundo muito mais perigoso. Em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro, eu acho que ali a culpa é do nosso judiciário. Porque todos aqueles caras que estavam enfileirados ali naquela... Eu tive lá, eu já subi no Alemão durante a intervenção de 2018 lá. Eu não posso dizer que eu já morei no Rio durante um tempo. Mas todos aqueles caras que estavam enfileirados no chão, eles já tinham passagem pela polícia. Se eles não tivessem sido soltos pelo nosso poder judiciário, eles não estariam lá guerreando com policiais, assim. Então, eu acho que é justamente a questão das regras. É você criar regras e fazer elas valerem, não elas só valerem quando é conveniente e quando não é conveniente. Eu acho que se o cara tivesse sido preso quando ele era mais jovem por roubar alguma coisa, roubar a mão armada, e tivesse ficado preso, ele não teria sido solto depois para pegar um fuzil e trocar tiro com a polícia e morrer em confronto com a polícia. Eu acho que tudo é a mesma perspectiva, é você lutar para que as regras existam e elas sejam cumpridas, mas para todo mundo. Faz todo sentido o que você falou. Na verdade, é uma derrota de todo o processo, né? Eu vejo, assim, as escolas, eu vejo um grande problema. Outro dia a gente viu uma notícia em Brasília, o professor tirou o celular da menina, pediu para que ela guardasse o celular, ela ligou para o pai e falou, estou sendo aviltada aqui pelo meu professor. O pai saiu da academia, falei, socou o professor. O professor, aquela pessoa que cuida dos nossos filhos enquanto a gente está trabalhando, aquela pessoa que ensina você a dar os primeiros passos. Então, falando de um, né? Minha noiva é professora. Então, um abraço para sua noiva. Então, ela me entende. Então, assim, nós precisamos, o Estado ele precisa assumir o seu papel e, assim, de uma forma muito madura. O judiciário precisa passar por um processo de repacto, né? Como toda a sociedade, todos os elos da sociedade. Agora, eu queria aproveitar a tua deixa. Você falou que os Estados Unidos têm lá que eles não vão se meter, né? Isso não vale para a Venezuela ou é blefe? A América Latina sofre ameaça concreta, não? Então, essa é a grande questão, porque quem sabe é o presidente Donald Trump, né? Eu acho que existe... O que está escrito no papel, no Plano de Segurança Nacional dos Estados Unidos, é que eles vão se voltar para a América do Sul, vão fazer combater, eu não sei se isso eles estão combatendo de verdade, ou seja, o tráfico de drogas, de verdade eu digo não efetivamente, mas de verdade porque eles estão atacando barcos supostamente repletos de drogas que sairiam ali da América do Sul para os Estados Unidos. Já houve, se eu não me engano, mais de 60 baixas aí nesses ataques, e agora esses ataques viraram, pelo menos no começo de dezembro, eles viraram uma questão política para os Estados Unidos. Por quê? Porque num dos primeiros ataques, supostamente houve um ataque de mísseis contra um desses barcos, houve sobreviventes e eles mandaram um segundo ataque, o que violou completamente as regras internacionais. Aí a gente volta pela questão do multilateralismo. Pela lei de guerra, o cara está lá como um náufrago segurando nos destroços do barco lá que foi explodido. Pô, ele é traficante, não gosto de traficante, acho que traficante tinha que ser preso. Eu sou do lado da polícia, eu não sou do lado de traficante. Mas aquele cara, se os Estados Unidos achou que aquilo... Se os Estados Unidos está falando que aquilo é um conflito militar, que ele está em guerra contra o narcotráfico, aquele cara que foi detonado ali, que sobreviveu à detonação do míssil, ele era um combatente, mas um combatente já sem condições de combater.
Então ele deveria ter sido capturado e levado para um campo de prisioneiros para esperar a guerra acabar. A Sem mesma dúvida. coisa que... Mas o cara foi lá e falou, não, vamos fazer um segundo ataque, porque ele pode chamar alguém pelo rádio, aí eles vão lá e vão recuperar as drogas. Essa teoria é insustentável. Aí fala, mas você é a favor de traficante? Então, não, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, no Rio de Janeiro, um confronto entre o traficante e o policial, o traficante foi morto, foi legítimo, eu não tenho pena do cara que foi lá e confrontou com a polícia. Agora, se ele tivesse se rendido e entregado e falou, não quero confrontar, aí é outra história. Ele se torna no Rio de Janeiro, ele se torna um prisioneiro por ter cometido um crime, e no Mar do Caribe ele se tornaria um prisioneiro de guerra. Sim. Aí, qual que é o lado que eu vejo bom? A doutrina americana fala em luta, e aí você não é a primeira vez que isso aparece num documento. Anualmente, os Estados Unidos ele divulga um documento de defesa de direitos humanos. Esse ano, sob o Trump, em vez dele falar de abusos, por exemplo, dos chineses contra a minoria muçulmana dos chineses e falar de abuso de direitos humanos, ele falou que ele é contra os abusos contra a liberdade de expressão. Eu concordo com isso, eu acho que a liberdade de expressão, até nós somos do ramo da comunicação, eu acho que é um direito absoluto e não deve ser censurado em quase nenhuma hipótese. Talvez durante o conflito, e eu debato muito isso em algumas situações específicas de conflito, você pode demorar para divulgar uma informação, mas não divulgá-la. Você demorar um pouco mais para as pessoas envolvidas saírem da região onde está acontecendo, para você, por exemplo, caiu um míssil, você num lugar, você não vai filmar ao vivo, porque aí o agressor ele pode calibrar e jogar outro míssil ali. Agora, 1 dia, 2 dias depois, beleza, você pode divulgar aquilo ali. Eu acho que as únicas restrições é dentro da guerra. Mas eu acho que a liberdade de expressão é um valor absoluto. E eu sou um pouco cético, mas eu espero que o Trump realmente queira defender a liberdade de expressão na América do Sul. Por exemplo, a gente vê uma série de ações aí de censura prévia contra comunicadores, contra parlamentares. Eu espero que o Trump haja nessa direção. Mas tem vamos ler nas entrelinhas. Nas entrelinhas não, é só a gente prestar atenção no vocabulário do documento de segurança nacional do Trump. Ele fala que os regimes na América do Sul eles têm que ser estáveis. Ele não diz que os regimes têm que ser democráticos. Ele diz que os regimes têm que ser estáveis. Então, será que os Estados Unidos ele quer exercer a influência de uma forma positiva com seu soft power, trazer as suas liberdades, a defesa da democracia, ou ele quer apenas países subservientes? Esse que é o problema. Muito bom. E no nosso negócio, que é a comunicação, como é que você está vendo toda essa transformação com a chegada de inteligência artificial cada vez mais potente, cada vez mais intensa? Qual é o futuro da comunicação? Eu acho que a gente teve... Esse tema é instigante, né? Veio a internet lá nos anos 90. Nós, veículos de comunicação, falando em geral, a gente não soube se adaptar à internet. Se você lembrar, até a gente pode falar do falecido Diário de São Paulo, né? Ele tinha o próprio... não só o Diário, mas outros jornais. Dá para falar. O Globo, a Folha... tinha o departamento de internet, os jornalistas de internet. Tinha os jornalistas de jornal e os jornalistas de internet. O jornalista de internet era uma subcategoria, assim, né? Porque o importante era quem escrevia no impresso, o cara que vai fazer manchete. Aí tinha aquela galerinha lá que escrevia para o site, que ninguém dava muita bola. Esses assim, meninos aí, quem são esses caras, coitados? Isso aí não vai dar certo. Aí quem queria trabalhar na internet ali naquele começo, queria escrever para o impresso, queria escrever para o jornalão e tal, aquilo que ia... E aí eles botavam lá para o jornalista ou o entusiasta das novas tecnologias ou aquele jornalista que estava aprendendo, infelizmente, né?
ótimas pessoas que foram os desbravadores do jornalismo digital, mas os chefes não viam muito essa história. Então, nós, meios de comunicação, nós não conseguimos pegar essa primeira... deixamos passar essa primeira oportunidade, fomos atropelados. Aí cresceram, por exemplo, portais de internet. Tinha o América Online, tinha o UOL. O UOL virou tinha um número de audiência muito maior do que os jornais impressos depois. Eles atropelaram. Eu trabalhei no UOL um tempo também, antes da eleição do Bolsonaro. E aí, ou seja, a gente foi atropelado pela primeira onda. Tomamos lá um caixote, né? Engolimos água e tal, não sei o que. Não, beleza, não vai acontecer de novo. Aí veio a segunda onda, que eram as redes sociais. O que a gente fez como jornalistas? Estou falando a gente, eu era repórter na época, eu não tinha o menor poder de decisão também. Não que eu tenha agora, também não tenho, mas aí veio a segunda onda, que era a onda das redes sociais. E aí também virou uma coisa menor. Coloca ali, vamos botar um time, sei lá, de 10 jornalistas para fazer a apuração do jornal e um cara para transcrever para as redes sociais isso daí. É claro que a gente tomou o segundo caixote aí, né? Engolimos água de novo. Sim. Aí, agora está vindo a terceira onda, só que a gente está vendo se formar ali, né? Eu gosto de surf também. Aí você vê a onda tá chegando, ainda não quebrou. Talvez aí tenha uns 2 anos, 3 anos para essa onda quebrar. E agora tá todo mundo remando para tentar pegar essa onda e surfar essa onda e não tomar o terceiro caixote. Eu acho que a inteligência artificial... Hoje em dia, se você vai lá e escreve na inteligência artificial quais são as principais notícias do dia, ele vai ler os sites de notícia, às vezes vai hackear os sites que são pagos de notícia, até não sei como, mas isso acontece. Eles conseguem. E aí e ele vem. E aí, para que você vai pagar a assinatura para um jornal? Porque esse é o nosso modelo, um modelo capitalista, a gente não tem uma TV pública boa. A gente tem uma TV pública politizada. Uhum. Aí o que a gente vai o que a gente vai fazer? Você vai escrever lá quem que vai fazer assinatura de jornal, como que a gente vai sobreviver como negócio. Se a gente não consegue se adaptar, agora tem gente que fala, não, mas os jornais vão cobrar porque o que funciona isso tecnologicamente? A inteligência artificial, o computador lá, ele tem como se fossem pequenos robôs que entram, leem tudo, tiram uma conclusão e te colocam essa conclusão. Não, vamos pagar os bots, vamos cobrar a entrada desse bot. Como é que o cara vai cobrar isso daí? Eu acho que a gente tem que se reinventar. Se eu soubesse como, eu estaria fazendo sucesso. Mas eu acho que está todo mundo remando para saber que tipo de notícias vão poder ser escritas por inteligência artificial e, quero crer, que tipo de notícias vão ser escritas só poderão ser escritas pelo ser humano. Às vezes a gente se gaba, entre eu e os colegas editores, fala, o título do ser humano foi melhor que o título do robô, assim, aí a gente fica feliz, mas até quando, né? Até quando? Boa, querido amigo. Eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam como é que eu vejo tudo isso, eu digo que a sociedade vai se moldando ao comportamento do momento, né? Quem um dia ia pensar, lá o homem das cavernas, que saía todo dia para defender a sua sobrevivência, não era o almoço, né? Imagina você chegar para esse cara e falar assim, não esquenta, vai ter um dia que vai ter um negócio chamado iFood, você vai escolher ali o que você quer comer e chega no lombo de moto ou de bicicleta, mas chega e te digo mais, o cara ainda te diz em quanto tempo sua comida vai ficar pronta e chega quentinha, viu? Então não se preocupa. Então, mas nós tivemos um grupo que dizia assim, não, isso aí não vai acontecer, isso aí não vai dar certo. Não, isso eu pago para apertar um botão, não vou apertar um botão e meio, isso aí não vai acontecer. Não dá para você defender o tsunami com o peito, irmão. Se o tsunami está vindo na tua direção, você tem 3 escolhas básicas. 2 são estúpidas e uma é bem inteligente. A inteligente é correr. Né? As outras 2 nem precisa comentar. Então, eu queria... Mas deixa eu só pedir uma opinião tua em relação a isso. Claro. Quando
Eu sei que você é um entusiasta da imagem, você é um entusiasta da fotografia. Eu tive essa experiência na BBC. Tive alguns cursos de câmera, tentei aprender sozinho também, tentei aprender com a ajuda dos colegas lá. Eu, quando estava no diário, aí quando eu viajei a primeira vez até com o nosso amigo Odival Reis, na época, aí a gente foi para o Haiti numa viagem, eu levei uma camerinha fotográfica também, eu como escriba, como só escrevendo, e eu tirava umas fotos, e aí eu comparava com as do Odival, e as minhas ficavam horríveis, e a gente tinha estado nos mesmos lugares, né? Aí as deles ficavam ótimas, né? Aí depois eu comecei a sacar a experiência de vida, o olhar e o conhecimento. Na BBC, para formar um cinegrafista, se não me engano, era de 2 a 4 anos. E como que era a aula do cara? Levava o cara na National Gallery para o cara ficar analisando pintura, analisando os grandes mestres da pintura para fazer aquela imagem. Eu sei que você já debateu isso em outras lives anteriores, mas aí a gente vê, por exemplo, uma coisa que eu sei que é nadar contra a corrente, eu não estou nadando contra a corrente, mas fico com um pouco de tristeza, às vezes, vendo que as pessoas hoje se consomem qualquer coisa. Nós estamos numa plataforma aqui em que, quando a gente fazia um programa de TV para a BBC 1, por exemplo, tinha que ter uma câmera especial, tinha que ter um cuidado, uma imagem de cinema e tal. E aí você tinha que pensar em planos, você não podia repetir planos, você tinha que fazer... E tudo isso no jornalismo. Hoje em dia, a gente liga... Não estou falando que isso é ruim, mas a gente liga o celular e fala... E o telespectador está acostumado com aquela linguagem. Eu acho que emissoras de TV como a Globo, por exemplo, no passado eles passavam balé, eles passavam ópera, achando que eles iam moldar o telespectador a consumir uma coisa melhor. Mas não, o telespectador que moldou as TVs e agora o YouTube. Eu vejo com um pouco de desesperança. Não acho que adianta a gente continuar fazendo aquela coisa ultra qualidade que não se paga mais, assim, de imagem, estou falando especificamente. Agora é um celular que faz, mas me dá uma tristeza, assim, do telespectador não conseguir ver essa diferença. Como é que você vê? Eu vejo que é um processo, né? O celular democratizou, né? O celular é um multi-coisas, né? Ele é o banco, ele é a câmera fotográfica. Eu sou de um tempo que você tinha uma fotografia ao longo da vida. Às vezes duas. Quando você era muito poderoso, você tinha duas. Era uma foto com 4 anos que botavam sua melhor roupa, penteava o seu cabelo, transformava você naquilo que você nunca foi. Aí você tirava aquilo, rasgava, ia brincar e voltava a ser o Clark Kent, né? Hoje, criança antes de nascer tem trilhões de fotos. E eu acho isso sensacional, porque isso obriga quem é profissional da área a aumentar o sarrafo. Então, eu não vou disputar com o celular. Quando me perguntam qual é a melhor câmera do mundo, eu digo, mobile. Eu tenho o meu e uso. Então, você vai num parque correr, você saca o seu mobile, você faz foto da natureza, etc e tal. Entra no parque com uma câmera profissional. Tem 10 seguranças atrás de você te surrando. Ou no metrô, ou no maior museu do mundo, enfim, em qualquer lugar. Então, você precisa fazer a leitura do que aquele equipamento te possibilita. Você precisa entender qual é a característica daquele equipamento. E aí você faz, né? Eu conheço pessoas que não são jornalistas, que não são repórteres fotográficos, que não são fotógrafos, mas que fotografam maravilhosamente bem. Eu conheço pessoas que foram repórteres de texto a vida inteira, mas quando você vê a imagem do cara, você fala, cara, tá destravado aqui, que foto maravilhosa, como é que fez isso? Né? Então, assim, não é uma coisa exclusiva. Eu fiz a faculdade, eu fiz jornalismo, eu fiz curso de fotografia, eu sou um jornalista de imagem. Não. Isso não te dá a condição de ser melhor. O que te faz ser melhor é você acordar cedo todo dia, é você ler pra caramba, é você ver imagem pra caramba, é você estar antenado e ser plural. Porque o que ninguém entendeu no movimento é que, assim, não é que o repórter de texto vai passar a fotografar, filmar, etc. Não. Abriu-se a possibilidade, porque existem mais matérias sendo executadas. Nós somos de um tempo que a gente ia lá para a cidade de Tiradentes e voltava, era uma pauta por dia. Hoje você pisca o olho, você faz 45 pautas e bem feito.
Então, assim, a gente precisa fazer a leitura, assim, ó, isso aqui vai rolar, isso aqui nunca. Mas isso aqui não tem como impedir, né? Então, eu vejo de uma forma muito plural. Eu admiro quem faz boas imagens, quem escreve bons textos, quem tem bom senso, quem tem respeito pela ética e com a verdade. Então, se você tem essas qualidades, amigo, você pode ser engenheiro, né? O maior fotógrafo do mundo, qual era a formação dele? Arquitetura. Ele estudou arquitetura. E Sebastião Salgado, o maior fotógrafo do planeta. Então, assim, a partir do momento que você se qualifica na tua profissão, né, e você entende os processos, você respeita os processos com lealdade, né? Você cobriu guerra, você sabe que é um ajudando o outro, mas nem sempre é assim na nossa profissão ou na vida, né? Tem sempre um que quer... Tem sempre a corrida maluca, né? O cara quer botar uma armadilha ali para você. Faz parte do jogo também. Mas eu vejo o mundo se comunicando numa plenitude, rapaz. Eu vejo a minha tia pegar o celular, entrar no Facebook, falar com a família inteira. Eu vejo meus parentes lá no interior da Paraíba, os caras fazem live. Os caras transmitem casamento ao vivo. Isso é maravilhoso. Só que é aquilo que você falou, você precisa ter um curador que diz assim, ó, isso aqui não pode, tá? Até aqui pode. Você não vai ficar pendurado no Airbus para tentar fazer a foto do que o drone faz, né? Que você vai morrer. Então você precisa ter essa coisa do bom senso e precisa ter o jornalista profissional que traz a matéria, a notícia, a informação no tamanho que ela deve ser. Nem mais, nem menos. No tamanho que é. Com imparcialidade, que é o que a gente sempre fez. Né? A gente torce pro Corinthians. Mas quando a gente vai no jogo Corinthians e Flamengo, a gente está ali documentando o espetáculo, etc. E tal. Então eu vejo com muitos bons olhos, Cavá. Eu vejo com muito bons olhos. Hoje o mundo ele é muito mais prático, você consegue imprimir um livro com mais facilidade, você consegue fazer foto com mais facilidade, vídeo com mais facilidade. E a humanidade nunca construiu tantas narrativas. O que está em jogo agora é como é que a gente vai achar o meio tom disso aí. Porque eu sou de um tempo que a gente fechava o escritório na sexta-feira, ia para a praia, voltava na segunda e ficava até meio-dia lendo os e-mails. Hoje, amigo, 3 horas da manhã, o cara me dá esculacho que eu não respondi o WhatsApp. No sábado de madrugada, eu normalmente respondo assim, estou borracho. Estou borracho, não é possível. Lamento. Você quer que eu faça? Eu faço, mas estou bêbado. Amigo, foi uma honra te receber aqui. Nós estamos na 362K TV, no programa Sim, Tudo Comunica. Estamos recebendo esse marco do jornalismo. Sou muito seu fã pela autoridade que você tem, pela coragem que você tem, pela imparcialidade que você tem. E faz com um talento. Isso aí é nato, né? Pô, agradeço demais. É nato, pô. Sou muito seu fã. Queria que você fizesse as considerações finais aqui para a nossa audiência. Eu queria agradecer aqui quem teve paciência de chegar até agora, né? Apesar de ser a linguagem nova aqui da internet, a gente chegou até mais de uma hora aqui de programa. Eu acho que eu fiquei pensando o que eu vou falar que pode ser relevante sobre comunicação e jornalismo. E você tocou na questão da imparcialidade. Eu acho que a gente precisa entender... É como você falou da questão do futebol. Falar, eu sou corintiano, eu sou flamenguista, embora eu sou imparcial. E na hora que eu vou escrever uma matéria, eu sou imparcial. Eu acho que hoje em dia só é mais leal ao leitor você falar, eu sou flamenguista, eu sou corintiano, a nossa publicação tem um viés de direita ou de esquerda. Não ser leal, porque um viés no sentido de o vocabulário que você usa com o seu telespectador. Então, acho que você tem que ter leal. Falar, os nossos valores são tais, e você deixar isso claro nos editoriais, para ele saber onde que ele está pisando, para não achar que é uma coisa mascarada. Eu acho que esse é um ponto. E um outro ponto, e aí em relação à guerra, tem muita desinformação. E o que eu consigo humildemente ver é que muitas vezes a gente tenta justificar, alguns países, a Rússia tenta justificar coisas injustificáveis, como uma invasão num país que não a agrediu. E aí ela sabe que nós, jornalistas, temos que dar o outro lado a gente tem que constar lá o outro lado, mas eu acho que hoje em dia a responsabilidade do jornalista, você dá o outro lado, mas você dá o devido tamanho. Quando a Rússia fala que estava, por exemplo, invadindo para combater nazistas, a gente tem que falar, eles falaram que eles estão invadindo para combater nazistas, só que não há uma quantidade de nazistas que justifique. Eles falaram porque a OTAN está se expandindo para o leste.
Não, os países do leste aderiram à Aliança Militar Ocidental justamente com medo de serem invadidos pela Rússia. Então aí você fala, pô, mas aí você está vestindo a camisa, eu até trouxe aqui, essa aqui é um uniforme do que eu comprei lá, eu não utilizei como jornalista, mas eu queria trazer como um símbolo. Esse daqui é um brevet do aquele maior avião do mundo, Miria, Esperança. Ele foi destruído logo no começo Sim. da Guerra da Ucrânia. Sim. E ele foi destruído, mas os russos não conseguiram pegar um aeroporto e fazer uma ponte aérea que poderia ter definido o destino da guerra. Aí eu trouxe essa camisa para lembrar das pessoas que deram a sua vida, deram o sangue para uma causa de democracia, numa causa de liberdade. E eu acho que quando a gente faz jornalismo, a gente tem que ter isso em mente. Não pode ser imparcial no sentido de ficar apático. Não, você tem que falar, ó, a Ucrânia está certa, a Rússia está errada. Dito isso, eu não vou deixar de noticiar as vitórias da Rússia nem da Ucrânia, mas você tem que saber onde que você está pisando, como que a banda toca, para onde que vai o mundo. Obrigado, amigo. Que aula que você deu para gente. Ficamos curiosos e precisa voltar no próximo programa com mais tempo. Agradeço. O Sim Todo Comunica agradece a sua audiência, deixa um grande abraço. A gente volta na semana que vem, é sempre às quartas-feiras, às 17 horas, ao vivo, na 362K TV no YouTube. Um grande abraço para vocês, até semana que vem. Fiquem com Deus.